Boa tarde, né, a todas, todos e todes. Nós vamos iniciar, então, né, a última tarde, não é a última palestra, porque nós teremos ainda uma palestra na sequência, né, da semana de abertura do PPG-ACL, né, aqui da UFJF, e agora, né, nessa primeira palestra da sexta-feira, a gente vai receber, né, a pesquisadora Sandra Couto Socos. Eu estava conversando com ela, esqueci de perguntar se é assim que fala o nome dela, né? A quem eu agradeço muito por ter aceito, né, aí o meu convite. É uma pesquisadora que trabalha, né, aí com fotografia, né? Ela é carioca, graduada em Belas Artes pela UFRJ, mestre em artes e doutora em multimeios, mídia e comunicação pelo Instituto de Artes da Unicamp. É autora de vários artigos e dos livros Negros no Estúdio Fotográfico, Brasil, segunda metade do século XIX, publicado pela editora da Unicamp em 2010, e Zoológicos Humanos, Gente em Exibição na Era do Imperialismo, publicado pela editora da Unicamp em 2020, resultado de um pós-doutorado realizado também no Instituto de Artes da Unicamp, que contou com o apoio da FAPESP, né? Então, eu agradeço novamente, né? Eu tinha lido, né, acho que quem me acompanha nos últimos tempos sabe do entusiasmo que eu fiquei, né, com esse último livro da Sandra, né? Eu tinha lido o Negros no Estudo Fotográfico, e quando eu vi que saiu esse livro, eu corri para comprar, né? Acho que é um tema importantíssimo, né? E ainda atual, né? Eu acho que no momento em que a gente vive tantos retrocessos e, ao mesmo tempo, uma vontade, né, por parte da sociedade, né, de integração, né, de pessoas, enfim, diferentes, eu acho que esse livro, né, esse trabalho é super urgente. Então, assim, hoje vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho, né, do trabalho dela. Vou até contar para ela que eu fiz um post tão elogioso, fazendo uma resenha do livro na internet, que vários amigos meus falaram, quando eu mandei o link, falaram: ah, eu já comprei o livro depois que eu li seu post, né? Então, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, eu quero começar, claro, agradecendo o convite para participar dessa semana de abertura do Vocolar PPG-ACL, em especial a Maria Cláudia Bonadio, que entrou em contato comigo, né, que fez essa introdução gentil, que vai ficar aqui de mediadora hoje, e a Juliana e a Silvia, que vão me ajudar com as imagens, e a quem estiver assistindo. Estão me ouvindo bem? Tá ok? Eu falo meio baixo. Bom, para ficar mais organizado, eu trouxe o texto escrito, então eu vou meio que ler e meio que não ler. E essa minha apresentação para vocês é ligada a esse livro que saiu ano passado, Zoológicos Humanos, Gente em Exibição na Era do Imperialismo, e eu vou falar desse fenômeno que foi a exibição de pessoas que eram apresentadas ao vivo em circos, museus, parques, exposições universais, exposições coloniais e em sociedades científicas, no que a gente chama hoje de zoológicos humanos, e do racismo daqueles eventos. Um racismo apoiado e disfarçado de ciência e apresentado como entretenimento. E, Juliana, pode colocar a primeira imagem, por favor? A próxima. Isso. Essa imagem foi usada na capa do livro, capa do livro na versão impressa, ele também saiu em versão digital. Essa imagem mostra um grupo de mulheres da África Central em exibição e um professor dando uma palestra sobre elas para um público que, como acontecia na maioria das vezes, é um público todo branco. Essa foto é de 1930 foi tirada no Jardim Zoológico da Aclimatação, em Paris, um local que originalmente era um zoológico de animais, mas que passou também a apresentar grupos de pessoas. Um local onde, por quase 6 décadas, de 1877 até 1931, milhares de pessoas foram exibidas e milhões de pessoas foram até lá para vê-las ao vivo. E logo também essa infeliz ideia se espalhou para as exposições universais e para as exposições coloniais. Eu já vou falar dessas exposições universais e mostrar algumas imagens. E nelas, a partir de 1878 até depois da Segunda Guerra Mundial, grupos de indivíduos de povos não brancos foram levados sistematicamente da África, da Ásia, da Oceania
e de partes das Américas, sobretudo os grupos indígenas, e foram exibidos no Ocidente como exóticos, bárbaros, selvagens e apresentados como inferiores, como menos desenvolvidos. Aquelas pessoas foram tornadas objetos de estudos pelos cientistas do período e como item de entretenimento e informação para o público, da forma como está registrada nessa foto. Bom, como a Maria Cláudia falou, a minha área de estudo é a história da fotografia, especialmente a fotografia na forma de retratos, só que as minhas pesquisas, elas nunca começam por um tema, mas é sempre uma imagem, um grupo de imagens que chama a minha atenção, e daí eu começo a investigar do que aquilo se trata e a perseguir aquelas histórias. Eu crio, então, uma malha de pesquisa para poder falar da fotografia. E assim surgem os temas, e com zoológicos humanos foi dessa forma. Eu estava em 2007 em Chicago, nos Estados Unidos, quando eu tive a ideia de ir na biblioteca pública daquela cidade para ver as fotos da Exposição Universal que aconteceu ali em 1893. E foi quando eu vi, em meio àqueles álbuns, as fotos de um grupo que me chamou mais a atenção. É a foto a seguir, por favor, Juliana. Pode passar? Não está aí? Isso, joia, legal. Obrigada. Essa Feira Universal de Chicago foi a primeira nos Estados Unidos a ter pessoas de outras culturas colocadas em exibição ao vivo. E o grupo que me chamou a atenção era composto de 67 daomeanos, tinham sido levados do Daomé, que atual é o Hotel Benin, para Chicago, por um francês chamado Javier Penet, eu já me perdi, peraí. Oh, meu Deus. Que era um traficante de marfim, né? E um cara que também já tinha levado outros grupos para serem apresentados no Jardim Zoológico da Aclimatação, o local daquela primeira foto. Aí eles estão exibindo as suas armas de combate, né? Estão posando em estúdio para o fotógrafo Charles Dudley, que foi um dos encarregados de fazer o estudo, o registro da Feira de Chicago e de suas agentes. Pode mudar a imagem, Juliana? Eu vou abrir um parênteses para chamar a atenção para o fato de que há, em muitas imagens desse tipo, um toque de erotismo que transforma o observador em voyeur. No Ocidente, naquele período, jamais seria aceitável que uma mulher local branca e considerada respeitável, entre aspas, posasse semidesnuda, mas aquilo era aceitável quando eles observavam e registravam os outros. Muitas vezes, mesmo quando os grupos eram apresentados vestidos, eles eram despidos para serem medidos e fotografados. Aliás, eu botei as duas versões que tem nessa foto, a gente está vendo aí, que eles cortaram um pedaço da imagem e pintaram uma espécie de blusa ou lenços coloridos, cobrindo em parte cada uma dessas moças. Fotos como essa eram tiradas por fotógrafos encarregados em fazer tais registros, e depois essas imagens, além de servirem como objeto de estudo, elas podiam ser vendidas ao público como souvenir. E por isso devem ter feito esse retoque, né, para dar a opção para quem não quisesse guardar como recordação da feira um retrato das moças com os seios expostos. Esse grupo dos daomeanos foi instalado numa vila no fim da feira de Chicago, pelos 6 meses que ela durou. E a gente vê um pedaço dessa vila na próxima foto. Pode passar? Isso. E ele foi apresentado, esse grupo foi apresentado e descrito como o grupo mais primitivo da mostra. Notem que eles ficavam vivendo lá aquele tempo todo e que tudo que eles faziam virava curiosidade para o público. Eles cozinhavam, eles davam banho de bacia nas crianças, eles lavavam roupa, penduravam as roupas nos telhados, como está aí, né? E, em horários determinados, apresentavam danças, rituais e outras performances. Cerca de um ano antes dessa feira ser aberta, o tal traficante francês de marfim havia se dirigido para os organizadores e se oferecido para ir buscar um grupo africano para ser exibido ali. E os organizadores viraram para ele e falaram: mas negros a gente já tem muito aqui no país, ninguém vai querer vir ver mais. E aí o Penet, esse cara, virou para eles e falou: mas eu vou trazer para vocês um grupo de canibais, um pedaço da África feroz. E aí a oferta dele foi aceita, pois ela ajudaria a ilustrar e a sustentar
ideias racistas que estavam em voga e que interessavam os organizadores daquele evento. E esse grupo dos daomeanos foi apresentado ao público como canibal, feroz e perigoso. Eles adoravam dizer que todos os grupos eram canibais, inventavam um monte de canibal. Bom, a próxima imagem, pode passar, mostra esse empresário, o Penê, sendo carregado por um grupo, por 4 daomeanos numa rede, da mesma forma como eram carregados os senhores de seres escravizados no nosso período da escravidão, né? E essa foto está na Biblioteca do Congresso, em Washington, catalogada sob o título Canibais Carregando Seu Mestre. Um título que provavelmente foi dado por alguém da época, por um antropólogo, um outro cientista, ou mesmo pelo autor da fotografia. A cor da pele de um indivíduo, de um grupo, era um fator de exploração que costumava determinar de que forma aquelas pessoas eram introduzidas ao público. Grupos de indivíduos de pele negra eram sempre apresentados como exóticos, não raramente como elos perdidos, muitas vezes, como eu falei, como canibais, e quase sempre como selvagens africanos. E quando o visitante chegava naquelas exposições, ele podia receber folhetos, ou mesmo adquirir guias e manuais mais completos, como esse da foto a seguir. Isso. Que continham textos que orientavam na maneira como os grupos em exibição deviam ser percebidos, e que diziam coisas do tipo com relação aos daomeanos. Seus hábitos são repulsivos, eles comem como animais, os homens são mais feios do que chimpanzés. Quer dizer, esses textos eles orientavam, induziam o preconceito, o racismo. E os livros de memórias que eu encontrei de pessoas que foram na feira de 1893 e que viram os daomeanos ao vivo, não ficam para trás também no racismo latente. E eu acho bom lembrar sempre que imagens e mensagens como essa não foram inteiramente esquecidas, né? E ainda hoje servem de estopim para o racismo contra os negros. Né? Quem nunca viu aquela coisa horrível que acontece em jogo de futebol, por exemplo, xingando o goleiro de macaco, chamando, sabe, esse tipo de coisa. Isso acontece até hoje. Bom, a foto seguinte, por favor. Essa é uma vista aérea do campo da Feira de Chicago, de 1893, aquela onde estavam os daomeanos. Essas construções foram feitas para aquele evento e com material especial para durar pouco tempo, e depois a maioria delas foi destruída e queimada após o término da feira. A próxima foto. Essa foi tirada de um dos pontos de observação da Feira de Chicago, no terraço de um dos prédios mais altos. Aquelas grandes exposições universais que começaram a ser montadas em meados da década do século XIX, né? A primeira foi em 1851, em Londres. Elas apresentavam, de um lado, o ícones que consideravam seu progresso das nações mais ricas, né? Isso em termos de indústria, tecnologia, arte, cultura e ciência. E a foto a seguir, eu incluí para vocês terem uma ideia de como que aqueles eram imensos eventos de massa. Essa feira de 1893, ela teve 27,5 milhões de visitantes durante os 6 meses em que ela ficou aberta. E a foto a seguir. Então, eu incluí o hidroplano de Santos Dumont, porque eu achei que era uma boa curiosidade, que foi apresentada na feira de 1904. Ele fez várias apresentações com hidroplano, eles apresentavam tudo que era modernidade, então está aí. E essa eu achei bem legal, que foi o fotoscópio. Esse fotoscópio foi basicamente a primeira máquina de selfie, né? Vocês estão vendo que ela está segurando um fiozinho, não sei se dá para ver, que ela segurava e ela mesma apertava para fazer o registro. E foram instalados 200 fotocópios no campo da feira de St. Louis, em 1904, e o valor de cada selfie era 30 centavos de dólar. E do outro lado da feira, para fazer bem o contraste, eram construídas vilas, como a da foto a seguir. Essa é uma vila de uma das etnias filipinas, na exposição de St. Louis, de 1904. Nesses locais eram instalados, então, os grupos nativos, que eram apresentados em meio àquela mise-en-scène,
como exóticos, bárbaros e primitivos. E o que se esperava deles, dos grupos colocados em exibição, era que fizessem a sua parte, participassem daquilo e apresentassem as performances combinadas. Na foto a seguir, a gente tem um grupo de nativas de uma etnia norte-americana, que exibe destreza com arco e flecha, numa vila dentro da Exposição Universal de St. Louis, de 1904. Dá para ver até ao fundo alguns dos prédios da feira. E vemos o congolês Otabenga tocando o molimo. Eu vou falar um pouco mais sobre Otabenga daqui a pouco. Muitos desses grupos, quando convencidos a participar daqueles eventos, eram ludibriados, pois a eles era dito que eles iam até lá para mostrar sua cultura, e não para fazer o papel de selvagens. Eles eram, então, duplamente humilhados, pois a sua cultura não era valorizada, e eles logo percebiam que eram olhados como seres inferiores. Isso ficava ainda mais claro, né? Claro, quando eles começavam a ser estudados pelos cientistas, despidos, medidos, desenhados e fotografados, e participavam de uma série de testes. A foto seguinte. Isso. É de uma vila esquimó, também na Feira de St. Louis, de 1904. Vocês notem que eles botaram uma espécie de alguma coisa imitando neve, né? E que tem um painel com iglus pintados lá no topo, lá em cima. Essa exposição de 1904 teve o maior departamento de antropologia de uma feira norte-americana e colocou em exibição cerca de 2.000 pessoas, vindas de diversos locais do planeta. E deixa eu mencionar um detalhe que é curioso e também desumano. Os organizadores exigiam que os grupos em exibição se mantivessem sempre vestidos a caráter, e com isso esperavam que os esquimós, por exemplo, aguentassem o calor dos meses mais quentes do local do evento, e que grupos como os daomeanos e outros, que usualmente não usavam roupas pesadas nos seus locais de origem, esperava-se deles que se mantivessem semidespidos, mesmo nos meses mais frios. Isso eles alegavam que era para não macular a tentativa de autenticidade das exibições. Pode passar a próxima foto, por favor. Essa é uma foto dos Ainu, do grupo de Ainu que veio do Japão, eram 9 só pessoas, foram trazidas por um antropólogo chamado Frederick Starr, que era professor da Universidade de Chicago. Eu acho que era de Chicago, era Chicago. Bom, essas grandes feiras e seus zoológicos humanos eram a forma como o público da época tinha para se informar sobre como viviam os outros, né? Quando essa história começou, aquela não era uma época ainda de muitas imagens, a fotografia havia sido inventada em 1839 e o público que comparecia àqueles eventos tinha curiosidade sobre o que acontecia nos lugares mais distantes do planeta, lugares para onde eles não tinham condições de viajar para visitar, né? Não era uma época de muito turismo ainda. A ideia apregoada era de que essas exposições eram montadas com o intuito de informar, de instruir o visitante sobre as outras culturas. Quer dizer, elas eram apresentadas como uma forma de entretenimento, mas também de conhecimento. Porém, esses shows antropológicos eram pensados e organizados por cientistas brancos, que eram apoiados por universidades e outros centros de pesquisa de reconhecimento mundial, e que estavam empenhados em classificar a humanidade em raças e em estabelecer hierarquias entre elas, sempre, é claro, colocando o branco e o ocidental no topo de uma suposta escala evolutiva. E ali, ao vivo, naquelas feiras, o visitante via encenada uma linha de evolução humana imaginária, quando ele entrava primeiro pela parte exuberante do progresso das grandes nações e se maravilhava com aquela modernidade toda, e ele continuava a percorrer a vila e terminava vendo grupos como o dos daomeanos, que eu mostrei no início, e que foram colocados de propósito no fim da feira. E esse visitante, ele saía dali com seus sentimentos de superioridade racial, cultural e civilizatória exaltados, reafirmados. Então, o que tais exibições de gente faziam era mostrar para o público que o racismo era científico, né? Portanto, que ele era aceitável. Pode mudar a foto. Bom, essa foto a seguir é de uma parte de uma vila congolesa e de uma moça congolesa na Exposição Universal de Bruxelas.
que aconteceu em 1897 na Bélgica, né, durante os anos de regime cruel que o império do rei Leopoldo II impôs ao Congo. O domínio do Leopoldo II sobre o Congo durou de 1885 a 1908, foram 23 anos, sob Leopoldo. Depois continuou com os belgas. Aqueles verdadeiros zoológicos humanos estavam ainda a serviço dos impérios coloniais, pois ajudavam a justificar o imperialismo das nações mais ricas sobre aqueles povos, ao tentar mostrar para o público ocidental que aquele ali, por ser visto como menos desenvolvido, né, estaria se beneficiando com a invasão do inimigo, com a invasão das nações mais ricas, pois ele precisava de resgate, de ajuda, de religião, de civilização. Só que a gente sabe que resgate, ajuda e civilização não é o que era geralmente oferecido àqueles povos, mas sim, no caso específico do Congo, sob o regime do genocida Leopoldo II, a exploração humana sem dó, estupros, assassinatos, escravidão, além da exploração e o roubo das riquezas do país. Bom, e hoje isso pode parecer extremamente perturbador, mas aquilo não era perturbador, tão perturbador para a grande maioria do público da época, pois tais eventos eram apoiados pelos governantes e políticos locais, que ganhavam de alguma forma com esses eventos, né? Por patrocinadores ricos, por organizadores interessados no retorno financeiro, por cientistas interessados no aspecto racial e no reconhecimento de seus pares, por grande parte da imprensa local e das colônias de onde aquelas pessoas saíam, de onde aquelas pessoas eram levadas, por autoridades e administradores locais, e em alguns casos contavam ainda com a colaboração de chefes locais, daqueles locais distantes, né? E até mesmo de missionários. E o aspecto de entretenimento daqueles eventos também dificultava para que o visitante conseguisse perceber a humilhação e a violência a que aquelas pessoas eram submetidas. E eu acho importante ressaltar que o racismo científico ele alimentaria, né, os estudos de eugenia do início do século XX, e que essa ideia de criar sociedades perfeitas, um monte de aspas, daria um certo suporte acadêmico-científico para as atrocidades que aconteceriam durante o século XX. Vamos passar para a próxima foto? Bom, essa é a imagem dos artistas de um circo de 1924. Além dos grupos de indivíduos que eram trazidos de longe, havia também pessoas que trabalharam em circos e museus, nos chamados shows de aberrações, e muitas eram pessoas que haviam nascido no Ocidente com algum tipo de diferença, que na época as caracterizava como aberrações. Eram indivíduos, na sua maioria, eram anões, gigantes, pessoas com membros a menos ou com membros a mais, gêmeos siameses, portadores de albinismo, de vitiligo, de hirsutismo, de microcefalia. Essas chamadas aberrações, elas eram agenciadas por empresários do ramo do entretenimento, e para várias delas, aquela era a única oportunidade de trabalho, forma de trabalho e capacidade de sobrevivência que havia. Isso no mundo no qual você não ser diferente já requeria uma boa dose de adaptação, de competição e de sorte. Então, aquela muitas vezes era realmente uma forma digna de ganhar a vida. Em 1859, Charles Darwin apresentou a sua teoria monogenista sobre a evolução humana no livro A Origem das Espécies. E após essa publicação, surgiu então uma verdadeira obsessão por parte dos cientistas em localizar o elo perdido. O elo perdido, segundo eles, era aquele ser que ficara no limbo entre o macaco e o homem e que não podia ser exatamente classificado como humano. E os empresários dos shows de aberrações, que estavam sempre de olho no que era publicado em termos de descobertas da ciência e de estudos sobre raça, já que eles trabalhavam mostrando pessoas, então eles também passaram a explorar alguns de seus artistas como elos perdidos. Pode passar para a próxima foto, por favor. O empresário americano Phineas Taylor Barnum, que a gente chama de Barnum, foi um dos maiores empresários desse tipo de atração e o primeiro a abrir, em 1842, um museu de aberrações na cidade de Nova York. E foi ele quem primeiro agenciou
o norte-americano William Johnson, apresentado como Zip, esse homem aí, que era portador de microcefalia. E a Krau, à direita da tela, acho que está à direita, ela era portadora de hipertricose e nasceu na Ásia e foi levada para os Estados Unidos ainda bebê para trabalhar pelas mãos de Guilherme Farini, um outro grande empresário do ramo, também norte-americano. Esses dois indivíduos trabalharam em circos e museus desde bem crianças e durante a vida inteira, a Krau desde bebê, e eram introduzidos pelos seus empresários como elos perdidos. Vejam que o William, geralmente, ele usava uma fantasia peluda, imitando uma fantasia de macaco, de gorila. Pode passar para a próxima foto, por favor. Aí as fotos dos anúncios dos dois. Notem que o William, ele era anunciado com perguntas. O que é isso? Isso é um homem? Isso é um macaco? Isso é ambas as coisas? Quer dizer, ele era um elo perdido. E a Krau foi anunciada desde bebê como a maravilha das maravilhas, a prova viva da teoria de Darwin. E muitas das pessoas que trabalharam nos shows de aberrações despertaram ainda a curiosidade de médicos que estavam interessados em estudar as anomalias, como foi o caso do rapaz da próxima foto. Isso. Fotos. O inglês Joseph Merrick, um rapaz que tinha uma doença que hoje foi diagnosticada como neurofibromatose, ou síndrome de Proteus, e que foi exibido como o Homem-Elefante no final do século XIX por empresários e depois foi estudado por um médico e novamente exibido por ele perante as sociedades científicas de Londres. A doença de Joseph não despertou o interesse de antropólogos, pois o seu caso não se classificava na categoria de estudo racial, mas de uma patologia, uma mutação progressiva e deformante que os médicos da época não conseguiam entender porque havia começado, explicar porque ela não podia ser contida e nem sabiam a que ponto ela chegaria. E esse rapaz morreu com 28 anos de idade, logo depois dessa segunda foto. Os empresários, então, eles procuravam o reconhecimento do público através da venda de ingressos. E os médicos, ao explorar os que haviam nascido com alguma patologia, procuravam o reconhecimento de seus pares, o reconhecimento das academias de ciência. E as pessoas que trabalhavam como aberrações nos circos e museus, muitas vezes também foram levadas para se apresentarem nas exposições universais, só que elas não eram colocadas nas vilas dos shows antropológicos, mas eram apresentadas como um número curioso à parte. Pode passar para a próxima foto. Vamos voltar para os shows antropológicos. E eu acho importante ressaltar que muitas dessas pessoas, pessoas daqueles grupos que eram levados de terras distantes, jamais voltaram para casa, pois morreram durante a empreitada por contato com o clima, com doenças diferentes e por cansaço extremo. Essa foto é de um grupo aborígene australiano, essa e outras fotos que existem desse grupo, e a sua história eu não incluí no meu livro, mas é uma história que eu estou perseguindo agora, estou pesquisando agora, e que ressalta a crueldade cometida pelo empresário Barnum, que era o agente de Zip, que a gente viu, né, nas fotos anteriores, e que mandou trazer pelas mãos de um encarregado, na década de 1880, um grupo de aborígenes para ser exibido em turnê pelos Estados Unidos e pela Europa por anos seguidos. Quer dizer, o Barnum e outros, né, que exibiam as chamadas aberrações e que inventaram uma série de elos perdidos, eles viram também nos shows antropológicos um novo filão que ele e outros empresários quiseram explorar. E esse aí que está na foto é o tal junto do pessoal, é o tal do encarregado de buscá-las, um tal de Cunningham. Esse grupo foi apresentado ao público como representante do nível mais baixo da evolução humana, eles inventaram vários deles perdidos, né? E como canibal, claro. A foto a seguir. Aí temos mais uma foto e um anúncio da apresentação do grupo. E é interessante porque o público via esse anúncio, né, e outros, e esperava ir lá e encontrar pessoas completamente selvagens jogando bumerangues e assistiam às performances ensaiadas pelos empresários, mas que também não era bem aquilo, né, do que estava no desenho, que o desenho sempre exagerava muito.
por exemplo, pessoas que eram grandes, elas eram desenhadas ainda maiores. Se tinha o pé grande, os pés eram imensos. Se as pessoas eram pequenas, elas eram desenhadas nos anúncios ainda menores. Se elas tinham alguma característica que os empresários achavam que parecia com algum animal, eles desenhavam o animal. Então, por aí. Consta que 2 desses aborígenes haviam tentado fugir durante a viagem da Austrália para os Estados Unidos, mas que foram resgatados e obrigados a continuar. Vários desse grupo contraíram doenças e morreram, e apenas 3 retornaram para casa depois daquela empreitada. O primeiro a morrer teve, inclusive, o seu corpo embalsamado e vendido a um museu estadunidense. Mas o espetáculo, é claro, ele tinha que continuar e continuou, e os outros foram mantidos em turnê enquanto os empresários achavam que a turnê devia acontecer. Então, no fim, muitas daquelas pessoas continuaram como objeto de estudo dos cientistas, mesmo após a morte, e também como item de entretenimento ao terem seus corpos ou pedaços de seus corpos colocados em museus e outras coleções, como aconteceu com um desses aborígenes. E também, por exemplo, pode passar para a próxima imagem. Não, essa. Está dando spoiler? Como aconteceu também com a sul-africana Sarah Baartman, no início do século XIX, que foi explorada em vida e após a morte por um total de 160 anos, primeiro ao vivo, em exibições na Inglaterra, na Irlanda e na França, e após a sua morte em instituições científicas e museus franceses, só por causa de sua cor e de seus atributos físicos vistos como desproporcionais. A história de Sarah precedeu a história dos zoológicos humanos, né? Mas apenas em 2002, seus restos mortais foram enviados de volta para a África do Sul e enterrados. Mas o Brasil, pode botar a próxima foto agora, o Brasil não ficou de fora dessa mania da época de exibir gente ao vivo. E em 1882, um grupo de 7 botocudos foi exibido na primeira exposição antropológica brasileira, que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Uma comissão foi buscar os índios na aldeia deles, na região do Rio Doce, e há relatos nos jornais da época de que os índios precisaram ser iludidos, enganados para concordarem, mil aspas nesse concordarem, e participar daquilo. Pode mudar a foto. E nos relatórios da época estão registrados que eles tentaram fugir também durante o trajeto e que depois eles emagreceram rapidamente a olhos vistos durante as semanas que permaneceram no Rio de Janeiro. Então, sempre aspirando ao lugar de país civilizado, né? É claro, o Brasil não podia deixar de tentar se inserir no que estava sendo feito no resto do mundo chamado civilizado e praticar também ele aquele ato selvagem que foi o de exibir aquelas pessoas contra a sua vontade. E depois eles diziam que os outros eram que eram os selvagens. E um grupo de cientistas do Museu Nacional estudou os índios e aplicou testes considerados científicos para a época, mas que devem ter parecido completamente sem sentido para os nativos. A seção de Antropologia Física do Museu Nacional seguia a orientação da Sociedade de Antropologia de Paris, que havia sido fundada em 1859. E é bastante interessante ler sobre as descrições que eles fizeram dos tais testes, e aquilo dá a certeza de que o intuito não era o de aprender mais sobre aquele povo e a sua cultura, mas sim o de classificar aquelas pessoas, de colher dados e confirmar teorias racistas já pré-estabelecidas. Né? No positivismo do século XIX, tudo que pudesse ser comprovado por meio de experiências era valorizado como científico. E são várias as histórias de pessoas que foram exibidas ao vivo e estudadas, sobretudo de meados do século XIX até a terceira década do século XX, e milhares delas ainda não foram contadas. E todas essas histórias têm uma certa dose de crueldade e de preconceito. E pode passar para a última foto, para a próxima foto. A última história que eu vou contar é de um congolês chamado Otabenga, que a gente viu ele tocando molimo numa foto anterior, que em 1903 foi comprado num mercado de escravos no Congo pelo explorador Samuel Phillips Werner.
que tinha sido mandado para lá para caçar. Caçar foi a palavra usada. Um grupo de pigmeus e levá-los para uma exibição na Exposição Universal de St. Louis em 1904. O antropólogo William McGee, que organizou as exibições de gente na Feira de St. Louis, que foi o cara responsável por levar aquela cerca de 2.000 nativos para aquela feira, ele acreditava que os pigmeus eram o nível mais baixo da civilização. Um barulhão aqui. Que eram os representantes do elo perdido. Então, ele encomendou pigmeus para o explorador Werner, que retornou para St. Louis com 8 congoleses. O Tabenga é o segundo, à esquerda da foto, que está com esse arranjo escuro na cabeça. Parece que eles estavam vestidos a caráter para participar de um desfile na feira junto a outros grupos. E o Tabenga e os outros rapazes foram apresentados todos como pigmeus, apesar de não serem. E a próxima foto. Ota foi apresentado também e explorado como canibal, apesar de também não ser, e isso devido aos seus dentes limados em V, como era costume dos rapazes da sua etnia. Limar os dentes era um sinal de coragem, mas foi explorado no Ocidente como um sinal de canibalismo. E 2 anos depois, em 1906, o Ota foi novamente exibido, colocado numa jaula junto aos primatas do Zoológico do Bronx, em Nova York. A próxima foto. Fotos. Exibido ali junto a macacos, como representante do elo perdido, ele foi completamente desumanizado. O diretor do local, um cara chamado William Hornaday, para atrair o público, anunciou a sua nova atração da mesma forma como faziam os empresários dos shows de aberrações, como um Barnum. E colocou uma placa na frente da jaula onde esse rapaz estava, detalhando a sua altura, peso, origem, denominando como pigmeu. Só que essa exibição não foi apresentada como um número de circo, mas como ciência, e atraiu 40.000 pessoas no primeiro domingo de setembro daquele ano. E em menos de um mês, algo em torno de 250.000 pessoas foram até o zoológico para ver o rapaz de perto. Mas esse espetáculo horrível logo levantou também os ânimos de membros da sociedade negra local, que após muito empenho, eles conseguiram tirar o Tabenga dali e levá-lo para viver nos próximos 10 anos em orfanatos, asilos e às vezes até em casas de famílias, até o seu suicídio em 1916 na cidade de Lynchburg, no estado da Virgínia. E essa parte da história da vida curta desse rapaz, ela está muito bem documentada nos jornais da época, que estavam, a maior parte deles, na maior parte do tempo, super ok com a exibição de um homem negro dentro de uma jaula junto a macacos, fazendo alusão à teoria de evolução humana defendida na época. E para mim, foi particularmente triste notar naquelas fotos como que ele envelheceu, sabe? Fotos que foram tiradas no período de 2 anos apenas. A próxima foto. Naquele zoológico, o Tabenga passou pelas mãos do diretor do local e de um dos fundadores do zoológico, o eugenista Madison Grant, que depois escreveria esse livro aí, no qual ele defendia ideias racistas, pregava controle da natalidade, esterilização em massa e duras leis de segregação e antimiscigenação. Uma publicação que, segundo consta, ajudou a colocar caraminholas sobre racismo científico e eugenia na cabeça de ninguém menos do que Adolf Hitler. Dizem que o livro de Madison Grant era o livro de cabeceira de Hitler. E foram essas pessoas que pensaram a exibição de Otabenga. Pode passar para a última foto, tirar logo essa foto desse livro horroroso daí. A última exposição universal onde pessoas foram exibidas ao vivo foi a de Bruxelas, em 1958, desculpa, vivo no século XIX, que apresentou um outro grupo de congoleses. Essa foto é uma dessa exposição, e é uma foto que chocou muitas pessoas, muito mais até do que outras que eu incluí no livro, por mostrar uma criança sozinha, né, sendo tratada como animalzinho de exibição por um público todo branco, localizado atrás dessa cerca rudimentar aí,
e rindo dela e oferecendo alguma coisa para ela, possivelmente para vê-la comer. Mas também por se tratar de uma foto até recente e que mostra que toda essa história ela não faz parte de um passado longínquo, né? E eu até acho muito louco pensar que essa então menina, ela pode ainda estar viva, né? Em 58 ela tinha o quê? 4 anos. Ela pode estar viva. É um pouco mais velha do que eu até. Bom, entre o final dos anos 1950 e meados dos anos 1990, o que aconteceu nesses zoológicos humanos caiu numa espécie de esquecimento e aquela história, eu não sei porquê, ela não foi ligada ao imperialismo. E nesse período, poucos foram os estudos que trataram do assunto. Só nos anos 1990, estudos começaram a ser feitos sobre esses eventos e a ligá-los ao passado colonialista de diversas nações, e até onde eu sei, esse termo zoológicos humanos, que até generaliza um pouco, surgiu publicado pela primeira vez em 2002, resultado de uma coletânea de artigos de antropólogos e historiadores franceses. E é um termo usado hoje pelo meio acadêmico, sobretudo como uma crítica ao racismo e à crueldade daqueles eventos, que são testemunho de uma face vergonhosa do passado da ciência, sobretudo da antropologia, e do passado de muitas instituições, universidades, museus e hospitais, muitos dos quais até hoje não se retrataram, né? A gente sabe que as universidades, essas instituições hoje são outras, né? E os cientistas daquela época já morreram faz tempo, mas muitas ainda não reconheceram a sua participação, para dizer, ó, nossa, foi horrível isso, mas hoje somos outra coisa. Isso não para apontar culpa para ninguém, né? Mas é importante a gente saber ah, o que aconteceu para a gente entender como que a gente chegou no que a gente chegou. E o estudo desse fenômeno, justamente, dessas exibições de gente, nos ajuda, então, a entender a construção dos estereótipos, a entender a origem de um racismo que a gente vê as ramificações ainda hoje em dia, né? E que na época era científico, né? Mas que hoje é desautorizado pela ciência, pelos cientistas e até pelas leis. E o que me chocou várias vezes durante os longos anos de pesquisa para esse livro foi ver como que aquelas pessoas, eu esqueci de falar que eu não podia tirar as fotos, obrigada, Juliana e Silvia. Como que aquelas pessoas lutaram, como que elas sofreram, como que aquelas vidas não foram nada, nada, nada facilmente vividas. E me incomoda pensar que milhares daquelas histórias daquelas pessoas que viveram aquela experiência, continuam esquecidas, que aquelas pessoas continuam caladas. E levantar essas histórias, tirar essas pessoas do anonimato, muitas vezes é muito difícil, pois a grande maioria delas foi retratada como um tipo, representando uma cultura, e seus nomes raramente eram anotados. Mas teve um lado que foi gratificante, que foi ver que muitos daqueles indivíduos demonstraram pequenos atos de resistência que conseguiram dificultar um pouco a vida dos empresários e dos cientistas, o trabalho dos empresários e dos cientistas. Isso foi legal de ver. Quer dizer, os grupos colocados em exibição nem sempre foram exibidos de forma absolutamente passiva, completamente passiva. Eles tiveram formas de negociar também, na medida do possível. E também foi gratificante ver como teve pessoas, não muitas, mas teve, pessoas que não caíram naquele discurso racista de inferioridade, que tentaram ajudá-las. Então, para terminar, os chamados zoológicos humanos, eles existiram, eles foram cruéis, eles foram horríveis, né? E muitas pessoas daquele período conseguiam ir até lá e se manter impassíveis diante daquilo, né? Mas hoje nós temos outras formas de visões, nós temos outras visões desumanas também, né? Como quando muitas pessoas conseguem testemunhar impassíveis numerosos atos de violência que acontecem cotidianamente contra indígenas e negros, e ainda hoje conseguem se manter, conseguem não demonstrar nenhum tipo de indignação perante a dor dos outros.
Isso. Bom, agradecer novamente a Juliana e a Silvia que mudaram aí as imagens. E eu vou parar por aqui, porque eu acho que vocês podem ter algum comentário para fazer. Obrigada. Você está sem som, Maria Cláudia. Tirei para, né, por prevenção, acabei Caiu esquecendo o de cabelo. ligar, né? Mas, então, assim, queria realmente, né, te agradecer. Eu acho que é isso, realmente, eu acho que a gente pode dizer que esse tema, né, de certa maneira, não, assim, era uma coisa que depois que eu assisti Vênus Negra, né, que o filme sobre a Sarah Baartman, Sim, eu sim. fiquei muito impressionada, porque é aqueles filmes que, né, fazem você, assim, ficar profundamente angustiada, né, mas ao mesmo tempo que abrem, né, uma realidade que você não conhecia, né? E eu acho realmente que teu trabalho tem essa importância no sentido de mostrar esse lado, né? Cruel, né? Em nome do progresso, né? Porque eu acho que assim, um pouco Sim, em vendo nome da as ciência. imagens e tudo que a gente sempre, porque as exposições universais sempre foram muito faladas, né? Como alguma coisa que trazia essa ideia do progresso de cada país, de Exato. cada grupo. Então, um pouco era isso que eu conhecia das exposições Sim, universais, né? eu também. Eu, então, e aí eu acho que é muito espantoso quando a gente lê teu livro, né? E aí vê você falar e descobre que parece que eu fiquei um pouco com a impressão, né? Acho que você poderia até comentar um pouco mais, né? De que além de atrair público, né, todas as pessoas que, né, eram outras, eram diferentes, também parece que, de uma certa maneira, ao estarem ali com as roupas, né, que elas usavam, né, nos seus locais de origem, com reconstruções de suas casas, também parece, de uma certa maneira, que estão, assim, confirmando, né, para os europeus, para os americanos e até para os próprios brasileiros, olha como nós somos avançados, olha como é que eles vivem, né? Olha a roupa, olha a casa. Então, eu acho que assim, tudo é sacrificado, né? Em nome desse suposto, né? Do que seria assim. Nós somos, eu acho que isso é uma ideia de tentar confirmar, né, essa superioridade, né? Então, a gente vai vendo que o teu trabalho nos ajuda muito a perceber como algumas ideias vão sendo cristalizadas, né? Assim, quando você nos diz agora, muita gente não tem empatia, né? Quando vê, Sim. né? Enfim, grupos, né? Indígenas, né? Mulheres, homens, pretos, enfim, sofrendo uma série de violências, porque a gente vê que essa naturalização, né? Ela é assim, vem de muito tempo, né? Então, enfim, acho que você podia comentar um pouco disso, mas tem pergunta lá no chat também. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando, Sandra, né, é como mais contemporaneamente a gente tem, né, grupos, eu me lembro, uns tempos atrás, uma coisa de uns 10 anos, talvez um pouco mais, de ver reportagem assim do Homem Lagarto, que foi o homem que foi lá e limou os Ainda. dentes também, né? Então, assim, como hoje, pessoas brancas, o que, elas se apropriam desse tipo de coisa, né? Meio que com a intenção mesmo de causar um impacto, né? Então, eu queria que você comentasse isso, se você já pensou a respeito disso, né? Como que as escarificações, né? Esses dentes limados, eles acabaram chegando, né? Aí na Europa, nos Estados Unidos, talvez até no Brasil, que eu não lembro se o Homem Lagarto era brasileiro ou de onde ele era, né? Mas é uma coisa que repercutia muito. Então, de você pegar essas práticas, que elas tinham uma questão cultural, né? E trazer, né? Enfim, para outra situação, né? Mas eu acho que assim, você mostra para a gente mesmo um lado espantoso, né? E que dá muita angústia dessas exposições universais, que com certeza eu acho que assim foi quem pesquisa fotografia, né? Que é uma coisa de uns anos para cá que eu venho também trabalhando, né? A fotografia desperta, né? Essas questões, a gente de repente nem está esperando pensar aquilo e olha para a fotografia e ela começa a conversar com a gente, né? E uma das Sim, coisas que eu sim. acho que é muito bacana no teu trabalho, né? Nos seus 2 livros, na verdade, é como você vai mostrando as pequenas resistências, né? Acho que você poderia falar talvez um pouco mais disso, né? Que você tenta dar voz, né? Assim, você sempre está perguntando mas o que ele pensava, o que será que ele fazia, e, né? E você vai contando pequenas coisas, né? Que Sim, são sim. pequenas transgressões, a gente poderia dizer, do que esses empresários estavam aguardando. Não sei se você quer responder
as coisas que eu te coloquei, se você quer já que eu traga também o que está no chat, depois você responde tudo junto, o que que você prefere? Não, deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Deixa eu entrar lá para ver. Não, na Se- verdade, tem uma pergunta que é da professora Marta Castelo Branco, que está dizendo aqui, ó, Sandra, muito obrigada por esse trabalho lindo. Você entende a relação entre universalismo, racismo e hegemonia? A exemplo, como você entende, né? A relação entre universalismo, racismo e hegemonia, a exemplo dessas exposições. Deixa eu fazer então uma resposta meio que geral, que você falou um monte de coisa. Você falou que você também não, a gente estuda as exposições universais e elas são valorizadas pela modernidade, pela grandiosidade. Eu assisti tem 2 anos a palestra de um antropólogo. Eu não vou falar quem foi, era estrangeiro, nem vou falar onde que eu assisti para não dar muito, falar muito mal do cara, mas assim, ele estava falando, ele estava apresentando um álbum de pessoas que foram exibidas numa daquelas exposições, e ele continuava exaltando aquilo, sabe, como tivesse sido um grande acontecimento, mas ele não falou em nenhum momento sobre as pessoas, sobre como que elas estariam se sentindo ali, como que aquilo foi uma violência contra elas, porque é interessante, eu sempre penso nas coisas em termos de fotografia, né? É interessante estudar aquelas fotografias que serviram na época como propaganda nas exibições, dos museus, nos círculos, nas exposições. Elas foram vendidas como souvenir, como objetos de coleção, como elas foram usadas como objetos de estudo e sustentação de teorias racistas, mas que hoje elas não têm esse significado, elas não servem como propaganda, né? Como souvenir, elas não sustentam teorias racistas, mas, mas elas são documentos históricos importantes, pois elas foram ressignificadas, elas são objetos de denúncia. Então você tem que ver aquilo. Hoje você não tem desculpa para você não enxergar aquilo. Né? Elas são uma denúncia do imperialismo, elas são denúncia da mentalidade dos cientistas da época, da ciência, do racismo, da violência cometida contra aquelas pessoas. Né? Então não tem como você hoje falar. E ele ainda falou coisas assim do tipo: mas o fulano que escreveu o álbum, ele não via as pessoas dessa forma racista. Ele não leu, porque o cara nas 2 primeiras páginas já sabe, já fala coisas horríveis. Então, hoje ainda essas coisas são repetidas. Eu também, quando eu comecei a estudar, eu fui ver os álbuns em 2007, na biblioteca pública da cidade de Chicago, né? E eu descobri os Daomeanos, eu fui olhar os álbuns da exposição. Eu não estava procurando aqueles grupos. Os grupos me chocaram. Foi aí que eu fui começar a pesquisar sobre aquilo. Deixa eu ver se. Você falou das resistências. Deixa eu contar só um pouquinho sobre Otabenga, que a história do Otabenga, as histórias são todas horríveis. Ah, tem fotos que você vê e as fotos, às vezes, elas já te chocam, né? E outras não, elas parecem até inócuas. Mas quando você vai sabendo da história, aquelas fotos ficam horríveis, né? E você fica sabendo do que está por trás daquilo, da violência daquilo. E o Otabenga, ele quando estava no zoológico do Bronx, que ele foi colocado, no início, ele até colaborou com aquela exibição. Ele colaborou com a exibição dele mesmo. Ele interagia com os macacos, ele jogava o arco e flecha, ele ria, ele fazia palhaçada, e os repórteres falavam, eles são até parecidos, os repórteres pegavam e aproveitavam para explorar isso. Mas aí, quando ele viu que tinha muita gente visitando o zoológico, que tentava sair da jaula, prendiam ele de volta. Ele começou a querer morder, a querer chutar, a jogar pedra, a jogar arco e flecha em cima das pessoas. Ele começou a resistir. Ele viu que o papel dele ali era outro. Ele não era bobo, né? Ele não falava bem inglês, mas ele não era bobo. Então, essa resistência dele, né, essa dificuldade que ele foi criando para o diretor, para o pessoal do zoológico,
deve ter ajudado na liberdade dele, que ele foi tirado de lá pelos membros da comunidade negra e levado para outros lugares, e isso deve ter ajudado, porque depois de um certo ponto, pela troca de correspondência entre o diretor e o explorador, né, que tinha colocado ele lá, eu vi que chegou a um certo ponto que o cara virou um estorvo para o zoológico. Eles falavam, ó, o rapaz já não dá mais, eu não posso nem punir ele, porque o público está de olho, a comunidade negra está de olho, não acho legal punir ele, não. Né? E o outro falou, se precisar, você sabe quando atira com dardo para as feras ficarem calminhas, os ditos alienados, era a forma como tratavam as feras, né? E aí ele fala, nunca precisei fazer, mas se precisar você pode fazer. Quer dizer, tratavam ele como animal. Não que eu acho que os animais mereçam ser tratados como animais, gente. Eu acho que os animais merecem muito mais do que é dado para eles também. Eu nem como animais. Mas, enfim, deixa eu ver o que mais que você comentou. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Relação entre universalismo, racismo e hegemonia. Cara, a ideia que era vendida nessas exposições era de que o racismo era científico. Você comentou sobre as pessoas participarem você comentou logo das roupas, né? As pessoas saíam das suas terras achando que iam apresentar a sua cultura. Levavam tudo que eles podiam, se vestiam a caráter, com o maior orgulho, sabe? Achando que estavam, sabe? Que os outros estavam valorizando aquilo. Mas não estavam olhando para eles achando que aquilo era inferior, que aquilo era desfile e teatro de selvagem. O que mais que eu posso falar sobre isso? Não sei. Não, na verdade, nesse ponto eu estava mais comentando, né, que você fala, eles passavam calor, passavam frio, né? Então, assim, pouco Sim, importava, né? Não havia essa preocupação de, sim. vamos fazer uma adaptação, né, para que você não sofra. Não, você vai sofrer, né? Porque a gente quer mostrar como você é diferente, né? Como Sim, sim. você não é adepto da civilização, porque essas mulheres, né, não usam espartilho, né, não estão todas Não, cobertas. super vestido, eles não estão passando frio nenhum. Eu achei muito impressionante essa, acho que foi a segunda imagem que você mostra, né? Que as mulheres estão assim, inclusive com o braço para cima, parece aquela posição Sim, quando a gente vai na ginecologista para examinar, que horror. né? Assim, Sim, sim. as É a mamas. pornografia do poder, né? Exatamente. Então fica uma coisa de ao mesmo tempo exibir, mas exibir por esse olhar, né, que vai fruir dessa imagem, mas quase que como assim para mostrar de uma maneira, ao mesmo tempo que tem uma pornografia entre aspas, né, tem essa ideia da ciência. Então olha esse corpo, né, aqui como eles, né, estamos mostrando como a ciência justifica, né, uma série de coisas, né, que eu acho que eu fiquei muito impressionada, né, quando você termina o livro e traz a questão, né, de que esse cara lá do zoológico de Nova York, né, foi uma inspiração para o Hitler, né? Eu Sim, acho que isso é sim. muito Tem uma forte. carta do Hitler, parece que tinha uma carta do Hitler agradecendo a ele ter escrito aquele livro. E a Então, família do cara destruiu tudo, toda a correspondência do cara, mas o livro já estava publicado. Então, eu acho mas que isso é sim, muito porque depois impressionante. começou a não pegar, começa a não pegar bem, né? Essas ligações, né? Inclusive as exibições universais, elas terminaram, elas ocorreram até a década de 50, mas elas diminuíram muito na década de 30. Era um período entre guerras, né? E depois da década de 50 não pegava mais muito bem aquilo. Aquilo estava ligado à eugenia, ao fascismo, né? Então, isso. E eu pensei em alguma coisa quando você estava falando, do Otabenga. O grupo, o Otabenga e os rapazes, os outros congoleses, eles começou a chegar o frio em St. Louis, eles pediam roupa. E aí o diretor, o William McGee, virou e falou: não vamos dar roupa para vocês, vai macular a exibição. E aí eles iam na reserva indígena e negociavam lá, porque eles ganhavam dinheiro tirando fotos, posando para os turistas. Eles cobravam 5 centavos, depois passaram a cobrar 10 centavos, foram espertos. E aí eles foram lá e compraram, arrumaram os cobertores. E aí
os organizadores, quando viram que os caras estavam enrolados em cobertor, não, tiraram os cobertores deles. E um dia estava mais frio, eles ficaram dentro das cabanas, eles não quiseram sair, porque estava frio. E os visitantes que estavam todos vestidos e agasalhados começaram a jogar pedra nas cabanas, para eles saírem, para desintocar os rapazes. E aí eles saíram fazendo caras e bocas, não sei se eles atiraram arco e flecha, alguma coisa, e no dia seguinte no jornal, dizendo assim, pigmeus atacam visitantes. Pô, os caras jogaram pedra em cima dos rapazes antes. E aí, depois de um tempo, o diretor foi ficando muito frio mesmo. A exposição começou em maio, mas foi até dezembro. Não, ela começou em junho, essa. Ela foi até dezembro. E 1º de dezembro, as últimas fotos da exposição, o campo da feira está coberto de neve. Então ele teve que fornecer roupa para os nativos porque as pessoas não iam aguentar, iam morrer de hipotermia, né? O que mais posso dizer disso? Ó, a professora Raquel, que, né, aqui também do programa, tá te parabenizando, belíssimo trabalho, parabéns, né? Você falou que havia pessoas poucas que se opuseram a essa exposição. Foi alguém de destaque na história ou que representava alguma entidade? Não, não. Não me lembro do nome de ninguém famoso, não. Ah, o pessoal da comunidade negra que conseguiu tirar o Otabenga de lá e alguns jornais, sabe? O New York Times foi uma coisa horrorosa. Eles depois negaram que eles tivessem achado aquilo legal e tivessem apoiado e tal. Em 1916, quando o cara morreu, quando o Otabenga se suicidou, eles publicaram uma reportagem dizendo: não, aquilo não aconteceu, o rapaz era empregado do zoológico. Mas alguns jornais chegaram a falar: nossa, horrível, o que estão fazendo ali? O que tem? Esse rapaz está dentro de uma jaula junto aos macacos. O que é isso? O que vocês estão exibindo? Então, foram pessoas anônimas, na verdade. Eu não... Boa pergunta, vou até atrás disso, sabia? Deixa eu anotar. Boa pergunta. Mais alguma questão aqui da plateia, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa que, né, também queria comentar, que eu fiquei pensando enquanto você falava também, né, é como, na verdade, até muito recentemente, né, a gente tinha, claro, assim, de um jeito, talvez assim, não sei se é menos pior ou não, mas assim, essa coisa de você ter programa de auditório, né, com que Hum, ET, né, e o Rodolfo e ET, então que tinha o rapaz, que acho que tinha nanismo, então aí jornalismo, acho que era um midget. Sim, é, sim. então, assim, Nossa Senhora, esse coisa tipo de horrível. coisa, né? Quer dizer, eu não sei, porque eu não Acontece. assisto rede TV, né? Acontece ainda hoje. No outro dia É, estavam explorando, gêmeos siameses, então, quando tem cirurgia de separação, nossa, eles acompanham, exploram até não poder mais. Hoje é, eu entrei no Facebook e estava lá uma página que eu sigo, a Atlas Obscura, eles tinham colocado a foto de um rapaz, Lentini, eu boto a foto dele no meu livro, um rapaz que tinha 3 pernas. E aí eles estavam também, escreveram um monte de bobagem sobre ele, mas, enfim, para chamar atenção, ainda continuam essas coisas, né? E a curiosidade humana é muito mórbida, né? A gente olha, todo mundo olha, todo mundo ó, tem olha. uma. Todo mundo tem curiosidade, por causa da curiosidade humana é que aconteceu isso tudo. E nós somos seres curiosos. Apareceu outra pergunta aqui da Natália Rosa Epaminondas, que é a nossa doutoranda. Incrível pesquisa. Você tem informações sobre como era a percepção dessas exposições aqui no Brasil, como um lugar ao mesmo tempo visto como atrasado e que desejava ser parte do Ocidente moderno? Sim, sim. Claro, o Brasil, inclusive, participou de diversas exposições. Eu não trouxe a foto do prédio do Brasil, tem uma foto tão bonita do prédio do Brasil na exposição de 1893, a que exibiu os Daomeanos. Era um prédio enorme e o Brasil levou muitas
levou cerâmica marajoara, muita fotografia, e levaram café, chá, criaram um café embaixo, onde eram oferecidos vários tipos de cafés, de graça para quem chegasse lá, e construíram um prédio lindo. O Brasil participou de várias dessas exposições. Na de 1876, que eu trabalhei no meu primeiro livro, inclusive, o Dom Pedro foi abrir a exposição junto com o presidente norte-americano, não me lembro o nome, não sei que é lá, Grant, da hora. Quando a gente não lembra do nome do presidente americano, é bom sinal. Então, eu não me lembro o nome do homem, mas o Dom Pedro estava lá. E aspirando a esse lugar de país civilizado, foi que eles pensaram essa exposição antropológica, onde eles exibiram os índios botocudos. Então, nós tivemos uma exposição em 1908, na URCA, no Rio de Janeiro, que também que foi até bem bonitinha, tem bastante foto dela na internet, né, ali, que a URCA é um bairro bem bonitinho e ficou uma exposição simpática. Era comemorando a abertura, o centenário da abertura dos portos, mas era também o centenário da mudança da corte portuguesa, né, para o Brasil, da vinda da corte portuguesa para o Brasil. E teve outra em 1922, foram as nossas exposições universais, mas não foram tão grandes quanto as outras, as estrangeiras, mas são interessantes também Ó, de tem uma estudar. pergunta da Aline Gomes. Muito obrigada pela incrível apresentação. Gostaria de saber o que acha de algumas dessas imagens terem alguma reminiscência em trabalhos da fotografia do século XXI. Aí depois ela pergunta, quando apresentou as imagens do Otabenga com o chimpanzé, não consegui deixar de pensar nas fotos que Gary Winogrand fez no parque em Nova York em 67, Eu não conheço as fotos. de um casal de macacos, ou o interesse de Diane Arbus, Uhum. que retratou um homem gigante ou um homem com hirsutismo, por exemplo. Sim, a Diane Arbus, ela retratou um monte, né? Ela tinha uma coisa com as aberrações, com os freaks. Ela foi a fotógrafa americana mais recente que tem, fez um trabalho legal sobre isso. Essas fotos do Gary eu não conheço, mas ah, ele retratou um casal de macacos. Parece que a Casa dos Macacos foi fechada recentemente, sabe? Depois que essa história do Otabenga veio à tona, né? O lugar onde ele ficou foi demolido, foi fechado. Não colocaram, não tem nenhuma placa, nada. No zoológico do Bronx ele ignora completamente essa história e está tudo lá nos arquivos deles, inclusive, né? A Pamela Newkirk, que é uma jornalista americana, norte-americana, professora de Columbia, New York University ou Columbia, uma das duas. Ela escreveu um livro sobre Otabenga no zoológico, só sobre essa parte da vida dele. E ela pesquisou no zoológico do Bronx, eles abriram todo o arquivo para ela, né? Não deixaram de trazer nada. E depois eu não sei se eles se arrependeram depois que eles viram o que ela estava fazendo, né? Escrevendo sobre uma história horrorosa. E parece que eles publicaram alguma coisa se desculpando, não, reconhecendo, não, eu não sei se desculpando ou reconhecendo, mas não falaram mais nada depois disso. Então, e derrubaram a Casa dos Macacos, que ela disse que entrou no lugar porque ela queria sentir como que aquilo era, sabe, pequeno e horrível. E o diretor do local disse: Ah, o que estão reclamando que o rapaz está aqui? Nós demos para ele o melhor alojamento da Casa dos Macacos, a melhor cela. O que estão reclamando? Quer dizer, ele achava que o cara realmente não era um ser humano. É É. isso. Se hoje, né, já é uma questão, né, você manter animais em zoológicos, né, isso já tem sido Uma muito, questão horrível, é, zoológico, sim, questionado. né? Você Sim. imagina, né, quer dizer, quando a gente se dá conta, eu acho que é por isso que a gente fica tão
chocado, né, quando a gente lê teu livro e essa história do Ota Benga, né, que é a última, né, É a do última. livro, né, realmente, assim, é aquilo que dá um nó, né, você fala como, né, como isso aconteceu, e aconteceu, né, então, por isso que eu falo que eu acho que é uma coisa importante, porque é logo ali, né, século Sim, XX, né, e sim. essa menininha em 58, assim, que você fala, né, quer dizer, é isso, né, Se você falou bobear, ela ainda está viva. Eu vi na internet que tem um documentarista que está procurando essa mulher. Já foi, sabe, na comunidade congolesa lá na Bélgica, mostra foto, fala, mas não conseguiu localizar. Ou ela, sei lá, ou ela está calada, ou ela não tá mais viva, né? enfim. Mas, Mas, ó, acho que enfim, mais alguma questão, gente, aqui da plateia? Deixa eu ver se apareceu aqui alguma coisa. Acho que. Bom, Sandra, assim, achei muito bom a gente poder compartilhar essa tarde com você, né? Ouvir um pouco mais aí do teu, né, do teu trabalho, né? Porque acho que assim é um trabalho que eu realmente recomendo a leitura, porque assim há uma, né, um levantamento fotográfico, né, uma reunião de imagens, né, assim impressionante, né? O livro, né, como eu disse, não ganho nada com isso, né? Mas a editora da Unicamp fez um trabalho muito interessante, né, de colocar os QR codes, né, para ver os ah, trechinhos de sim, nossa, filme, né, eu anotei para eu não deixar de falar. que eu acho que é uma grande inovação. Assim, aqui no Brasil eu nunca tinha visto, né, nenhum livro com esse tipo de recurso, que é muito bom, né, porque acho que nada como a gente vê o trecho do filme, né, é Sim, muito sim, do diferente, filme, assim, sim, né? eles a ideia, esse livro, na verdade, eu fui chamada para escrever, para participar da coleção História Ilustrada pela Silvia Unold de Lara e pela Maria Clementina Pereira Cunha. Ele está dentro de uma coleção, não é só o meu que tem os QR Code, o meu é o quinto livro, tem mais um que já saiu depois do meu, inclusive, foi o último da coleção, são 6. E essa coisa do QR Code é bem legal, porque quando eles disseram que eles iam fazer uma experiência com o meu e publicar também impresso, eu pensei, puxa vida, como é que vamos fazer com esses vídeos e tal? Aí eles falaram, não, a gente vai resolver. Eu não fazia ideia, eu nunca tinha ouvido falar em QR Code, não sabia o que isso significava. E foi muito legal poder. Eu achei que ia ter que fazer 2 edições, uma para sair no formato digital, com todos essas coisas, né, com essas modernidades, e outra para sair impresso. Mas não, eles conseguiram manter. Eu quero responder uma coisa sobre o filme Freaks depois, peraí, rapidinho. Deixa eu fazer falar dos vídeos que a gente fez. Porque cada livro da coleção a gente foi divertidíssimo fazer os vídeos que a gente lançou junto com os livros. E cada vídeo, o meu tem 11 minutos, pouco mais de 11 minutos, ele dá um gostinho, sabe, dos assuntos que cada livro trata, né? E a gente pensou neles para eles poderem ser usados em sala de aula, né? Assim, apresentando os temas de repente, instigando a discussão sobre aqueles assuntos. Então, eles são muito legais, eles podem ser acessados, todos os 6 vídeos de cada livro, no canal do YouTube da editora da Unicamp, ou no canal do YouTube do Secult e FCH Unicamp também. Eu acho que no do Secult o meu tá com legenda em inglês, em português, tal, mas não precisa. E o meu foi eu que narrei também. Acabou que eu que falei. Mas eu quero falar aqui que escreveram sobre o filme Freaks. O filme Freaks ia ser o 6º capítulo do meu livro. Eu cheguei a escrever. E aí ficou muito grande. E eu tive que tirar, porque o filme, o livro segue uma cronologia, e aí, de repente, passar para cinema acabou ficando meio. Tinha que fazer uma transição e ligar tudo. E aí acharam que como estava grande, eu tinha que cortar alguma coisa, o filme Freaks ficou de fora. E eu pretendo publicar essa parte em artigo. Mas esse filme é um dos meus favoritos, é fantástico. E é muito legal, porque é um filme que hoje a gente está acostumado a ver coisas fantásticas no cinema, mas é tudo maquiagem, computador, né?
Mas esse filme não. Esse filme usou pessoas que tinham mesmo aquelas diferenças, né? Eles não eram a maquiagem e efeitos de computador, as pessoas tinham aquelas monstruosidades. Vou botar um monte de aspas aqui, gente, por favor. Mas legal, Natália. Ah, não é isso. Tá. Eu já coloquei o link ali, já entrei no site da editora, já achei o link, Nossa, jura? já, já Aonde que tá? coloquei. Joia, joia, Não joia, aparece legal. aqui, mas no YouTube eu coloquei, aparece lá Não, no. legal. Nossa, todos Bota aí, os eu vídeos são depois muito vou legais. querer assistir, não sabia que. Eu vi que era uma coleção do Secult, mas não sabia, já Aham, sabia os livros, agora acho que assim, né, eu vou querer assistir esses vídeos, né, e ver aí quais são esses outros outros livros, né? temas, sim. Nossa, e essa coleção está no formato digital e a gente está conseguindo manter o valor desde o primeiro livro, desde o primeiro do livro da Clementina, que está R$ 14 no EPUB, né? Que é difícil, né? Eles conseguirem, mas estamos conseguindo manter o valor dos livros. A gente não ganha nada com essas coisas, gente, mas é legal divulgar o trabalho de todo mundo. Sim, não, eu acho que é importantíssimo, né? Porque eu recentemente fiz uma coisa que eu nem sei se eu devia ou não, mas né, o livro que Patrícia. resultou do meu doutorado, a editora falou: eu não vamos, mas né, assim, já acabou o contrato, já tinha acabado o contrato, eles não iam fazer e-book. Eu acho que eles venderam o Uhum. estoque todo para a Amazon, né? Porque acabou o estoque lá, mas na Amazon tem. Ah, eu falei, quer saber? Mandei digitalizar e coloquei tudo na rede, porque eu falei, gente, eu Ah, não que vou deixar legal. o Sim, livro sumir, sim. né? Assim, desaparecer, virar um Não, livro não, não. esgotado, Olha, né? é um trabalho desgraçado que a gente tem durante tantos anos. Você quer que aquilo chegue, né? Que Uhum, continue, que fique. E direito autoral, assim, é editora universitária. Eles lutam com dificuldade também, né? uhum. Sim, Então, não, mas a editora da Unicamp achei assim que mas realmente fez um trabalho muito bacana. Inclusive, eu comprei o impresso, que eu sou a pessoa antiga que aham, gosta de ler eu em também, eu papel. também, eu também, eu também. Eu achei a qualidade das imagens muito boas também, né? Assim, Uhum. achei que a editora, bom, também sou suspeita porque eu sou uma pessoa que fez toda a formação na Unicamp, tem, né? Toda uma admiração pela Unicamp, mas eu acho que realmente é Uhum. um trabalho muito bacana, né? E o e-book realmente, né? Assim, hoje circula muito, muita gente lê, né? Não, O e-book, sim, não. E a ideia da Silvia e da Clementina foi exatamente essa, fazer uma coleção digital para ela poder chegar em qualquer lugar também, né? Porque tem essas limitações do livro impresso. Agora, o e-book, eu acho que não tem porquê nunca ter para as pessoas comprarem, chega em qualquer lugar. E a linguagem também, eles pediram para a gente para que tivesse uma linguagem assim, para ele chegar num público maior, não só no público acadêmico. Então, os livros estão todos bem interessantes, gente. Deem uma olhada, ok? com certeza. Eu, pelo menos, Desculpa, eu não estou dizendo que o meu é interessante, estou dizendo que os outros. A coleção está bem legal. não, mas eu acho que assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, é a gente fazer com que a pesquisa ela não fique só fechada, né, dentro de um espaço pequeno. E eu acho que o teu livro tem essa qualidade, né? Assim, é um assunto difícil, né? Porque é difícil, não é todo mundo que tem coragem até Sim, de ler, sim, né? Eu falei para uma amiga, ela falou: eu não tenho coragem de sim, ler esse livro, claro, né? Mas eu lógico. acho que da maneira como você escreve, né, isso realmente se torna uma leitura prazerosa, apesar do Apesar do tema, né? assunto. Ai, que Exatamente, bom. né? Eu Ai, acho que que bom. Essa era a minha preocupação o tempo todo, porque as coisas eram muito pesadas. Para mim, tinha fases muito difíceis. Mas eu não queria que as pessoas terminassem de ler e tivessem que se deitar, sabe? Eu não queria colocar ninguém, deixar as pessoas muito mal, mas não, é um assunto, não tem muito como. a gente fica mal, Né? mas É, mal pelo assunto, né? Eu acho que sim. é isso, na hora Mas que é você faz, importante, né? é, É importante falar e mostrar, né? As pessoas, tem um pessoal que fala de fotografia hoje em dia, de não, essas fotografias de genocídio, essas coisas. E mostra, não mostra, mostra fotografia de doença, não mostra, está explorando de novo as pessoas, porque a gente está explorando de novo as pessoas, mostrando. Mas é importante que essas fotos, que esses assuntos sejam mostrados, mas sempre contextualizados, né?
Não Uhum. é essa coisa que eu vi hoje de manhã, postar a foto do rapaz com 3 pernas, para quê? Para quê? Para ganhar like, para ganhar hit, né? Para as pessoas entrarem e lerem. Para quê? Não, não é assim. Uhum. Então, Sim, é isso. eu acho que você contextualiza muito bem, né? E, enfim, deixa eu ver aqui, já colocou, aqui já tá o link para o teu livro aqui também, que a Renata, que é a nossa coordenadora, que ela te parabenizou Ah, aqui, né? Que legal. é incrível. Estou esperando chegar o livro que eu comprei, então ela também acho que gosta do impresso, como eu, né? Por quem não, né? É, mas eu acho que tem, olha, eu vejo Difícil. muitos alunos que realmente preferem ler o e-book, né? Então eu acho que assim tem os dois Eu públicos, gosto, né? estou com o meu Kindle aqui do meu lado, eu adoro ele, mas eu gosto de ter também, de pegar, cheirar. Cheirinho de livro novo, né? Sim, Aquele sim, cheirinho de cheiro de livro livro novo. novo é uma delícia. Sim. Ah, então tá jóia, Sandra. Então acho que assim foi muito bom, né? Muito produtivo aqui conversar com você. Eu não sabia que freaks realmente eram, né, com pessoas que tinham, né? Aí, enfim, diversas Sim, problemas, né? Mas até comecei a assistir. Depois que eu li o livro, eu falei, vou ver o filme. Mas o filme começou a me dar uma agonia. Eu falei, será que eu vou aguentar? dá uma agonia. É, Dá uma agonia. eu vou Ah, ser e ele é sincera. dramatizado, né? Eles criaram uma história, assim, uma história que foi colocada como de horror, né? É. Então, Teve pois gente é, que aí saiu da sala na época. Ele foi proibido durante 30 anos. Esse filme foi proibido em nossa, diversos países. Foi caracterizado como de horror, mas assim, chocante demais, mas porque tinha os freaks, né? Com as suas anomalias de verdade e com as suas diferenças de verdade. Aí eu não posso dar spoiler. É por causa do final do filme, né? Então, aquilo, eles foram explorados como monstros mesmo. Então, eu não posso dar muito spoiler, eu acho porque que ele senão está ninguém vai ver. disponível no streaming do Telecine, se eu não me engano. Eu acho. Tenho a impressão Sério. de que foi lá que eu encontrei ele recentemente, né? Então, para quem quiser ver, Se eu vou bobear, tem no YouTube. Eu acho que ah, acho que ó, uma, acho que ih, gente, acho que a Sandra caiu. Ou fui eu que caí? nós estamos. Ah, voltou. Ficou tudo preto aqui. É, Voltou. acho que você tinha caído. Gente, deixa eu agradecer antes que caia. Tá. Agradecer o convite de novo, todo mundo que fez pergunta e comentário aqui, bem legal. E a Silvia e a Juliana novamente. Ó, e tem mais uma Silvia Você, aqui falando com principalmente. você, Deixa eu que ver. foi orientanda do Sidney, que é a Silvia Martins, que está lá na UEL, né, que assistiu aqui a tua fala, tá te dando parabéns também, diz que vai Meu providenciar mais um Deus, eu evento. lembro de você. Estou vendo aqui a foto. Legal. Silvia, Obrigada. Vou falar Silvia, para ele. Silvia, a grande amiga aí que eu, né, avisei que até a palestra ela se animou, né? Então você vê que estamos trazendo Legal, pessoas. legal. Tá joia? Então, também Tá agradeço, joia. né? Agradeço as meninas de novo, né? Juliane e Silvia, que eu já agradeci no primeiro dia, que estão aqui, né? Há 3 dias, todas as tardes, né? E Aqui. vamos assistir, eu quero assistir a do Aldrin. Ah, eu também. Então, tá joia. Ó, o público está agradecendo. Obrigada. Então, voltamos, né? Às 16 horas. Aí, quem vai, né, é mediar a palestra é a professora Raquel né? Eu vou Aham, estar na plateia. Tá bom? aham. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.